Então, gente, bom dia. Na aula de hoje, o tema da nossa aula, o que a gente vai debater hoje, é sobre o plágio, tá? O plágio é um assunto que tem implicações tanto acadêmicas, como implicações legais. Também é uma coisa muito séria. A gente sempre ouve falar de plágio, já ouviu falar de plágio, a gente vai discutir um pouquinho o que é esse plágio, tá joia? Estão conseguindo ver minha tela? Alguém fala para mim, por favor, que eu não vejo, não consigo mais ver o chat. Sim, tá dando para ver. Alguém aqui sabe o que é plágio? Tem ideia do que é plágio? Já ouviu falar no que é plágio? Cópia? Cópia, quem mais? Já ouviu falar alguma coisa sobre plágio? É você usar o texto de outra pessoa sem escrever de onde você tirou a informação. Sim, é copiar sem dar o crédito, né? Mais alguém, gente? Quer falar mais alguma coisinha do que acha que é o plágio? Então, imagine que vocês ficaram, sei lá, 5 anos da vida de vocês pesquisando um determinado assunto. Passaram muito perrengue para poder fazer pesquisa. Vocês trabalharam com pesquisa em laboratório. Teve dia que você teve que passar madrugada no laboratório para fazer experimento. Teve dia que você ficou de 5 horas da manhã à meia-noite no laboratório, tentando fazer, correu contra o tempo. Quando você não tinha os insumos para fazer seu experimento, você correu atrás. Você ralou muito para conseguir chegar no resultado do seu trabalho, você publicou, ficou feliz com o que você descobriu. Depois, passa-se um certo tempo, você está lá na internet buscando artigo para você ler, dentro da área que você pesquisa, de repente você depara com o título de um artigo e você fala, nossa, legal, eu acho que esse artigo pode me ajudar em alguma coisa. Aí na hora que você pega o artigo, que você começa a ler o artigo, você começa a bater o olho, olhar para um lado, olhar para o outro, você pensa, uai, esse daí tá esquisito, tá parecendo que eu já vi isso em outro lugar. Aí na hora que você olha com carinho, você vê, eu já vi isso em outro lugar mesmo. Quem pariu essa criatura fui eu. Você vê que uma pessoa copiou tudo o que você custou uma vida para desenvolver. E para piorar a situação, a pessoa copiou e não deixou claro no trabalho que leu o seu trabalho, que você serviu de inspiração. Que você seguiu de inspiração, que leu a sua pesquisa, que sua pesquisa foi consultada, coloca como se fosse ela que tivesse feito todo um processo que você ralou para fazer e a pessoa não fez absolutamente nada, só foi lá, copiou e colou. Como vocês se sentiriam diante dessa situação, se acontecesse com vocês? Muito mal, né? Mas alguém, gente, como você se sentiria? Você se sentiria de descobrir que alguém copiou o trabalho de vocês? Na cara dura e não deu crédito. Isso nunca aconteceu comigo, não. Mas se acontecesse, eu ia xingar até a 20ª geração da família da pessoa. E eu acho que eu acionaria, dependendo do caso, eu ia acionar a justiça. Porque é muita falta de ética, é muita. Enfim, vamos lá. Como vocês mesmos já disseram, que o plágio tem a ver com cópia, tem sim, mas o plágio não é só a cópia. Vocês vão entender ao longo da aula hoje. O plágio é a ação ou efeito de plagiar. Ou seja, você vai pegar a obra intelectual, a obra de uma pessoa, vai se apropriar dessa obra dessa pessoa como se ela fosse sua. Você pega, você copia algo que foi criado por outra pessoa, você imita aquilo que foi feito por outra pessoa como se fosse seu, tá? Existem
vários tipos de plágio. A primeira classificação que a literatura faz é o plágio acidental e o plágio intencional. Alguém tem ideia de que seria plágio acidental e plágio intencional? O plágio intencional é quando você copia na cara dura mesmo. Você pega, copia e não cita de onde você colocou, não dá os créditos de onde você copiou. Já o plágio acidental seria como se você copiasse a pessoa, mas sem ter a pretensão de copiar a história. Tem gente que acredita que existe plágio acidental, tem gente que não existe. Eu vou mostrar para vocês hoje um exemplo de plágio acidental aqui. Mas, de fato, que é independente da pessoa falar, foi sem querer, querendo, ou não, plágio é crime. E se não foi você que escreveu, se não foi você que ralou para desenvolver, se você não escreveu, não é seu, tá? Uma coisa que preocupa muito atualmente no Brasil é que muitas das pessoas, elas ingressam nos institutos federais, nas universidades, nas faculdades, sem saber o que é plágio. Essa pesquisa aqui, publicada em 2018 no jornal da Unicamp, mostra que de todos os alunos que entraram na Unicamp daquele ano, olha que a Unicamp é uma instituição renomada, conhecida, apenas 13% desses alunos sabiam o que era plágio. O restante não sabia que tinha implicação legal, o que significava, achava que era natural ir num artigo, ir num trabalho copiar e não falar de onde foi feita essa cópia, o que é um erro, tá? A gente precisa deixar bem claro para vocês que plágio é crime. O plágio ele está previsto no Código Penal brasileiro e na Lei 9.610 de 1998. O plágio é considerado um tipo de violação de direito autoral. Existe a fraude de autoria, apropriação intelectual, e no meio acadêmico, ou seja, na universidade, quando a gente fala a respeito das pesquisas, existem várias implicações para o crime do plágio. A gente vai falar um pouquinho delas mais para frente. O plágio, gente, ele acontece quando ocorre a cópia de uma obra intelectual. O que a gente chama de obra intelectual? Pode ser um texto, uma música, um artigo, uma foto, um quadro, contendo integral ou partes que pertencem a outra pessoa. Então, plágio não é necessariamente você copiar o conteúdo todo igualzinho que a pessoa desenvolveu. Quando você se apropria de algumas partes, quem dá o crédito também é caso de plágio. Então, plágio acontece, por exemplo, quando você vai ler um artigo, você usa não só um artigo, quanto você usa a ideia de alguém na academia e não cita que essa pessoa. Quando você vai lá na internet apertado para poder responder aquela pergunta que está lá no CA, você faz um Ctrl+C, Ctrl+V bonito na internet, escola, não muda nem uma palavrinha. É plágio. Quando você faz a cópia de um outro trabalho, enquanto você faz a paráfrase. Alguém sabe o que é paráfrase? Quer arriscar falar? O que é paráfrase? Alguém sabe o que é paráfrase? Vou dar um exemplo de paráfrase para vocês aqui agora. Deixa eu abrir o quadro. Vamos lá, tá abrindo. Vamos supor, por exemplo, que eu
estou lá lendo um livro, e lá no livro está escrito assim: ai, não fiz isso. Peraí, de novo. Maria é uma moça bonita, alegre, e rápida em tudo que faz. Um pouco você está lendo lá um artigo, uma obra, o que quer que seja, você se depara com essa frase. Nossa, essa frase é legal, vai cair como uma luva porque que eu estou fazendo. Eu vou parafrasear essa frase. O que é a paráfrase no meio acadêmico? Eu vou continuar, eu vou trocar, eu vou manter a mesmíssima ideia que está na frase de cima, só que eu vou trocar algumas palavras. Em vez de eu falar assim, Maria é uma moça bonita, ô meu pai. Deixa eu abrir outro para ser melhor. Eu falo. Nossa, mas hoje o Django gosta muito com Maria. Vamos trocar as palavras. Opa! É uma moça. Fala alguém para mim o sinônimo de bonita. Linda? Uhum, pode ser. Maria é uma moça linda. O sinônimo para alegre. Feliz. Feliz. Rápida. Ágil. Ágil. Em tudo que faz. A frase de cima é Ctrl C, Ctrl V, igual a linha a frase de baixo? Não. Não é. Nós trocamos umas palavras, não trocamos? Mas a ideia que está em cima é igual à ideia que está embaixo? Sim. Sim. Então, quando a gente pega a ideia e tenta dar uma tapeada, mudando as palavras, mas continua a mesmíssima ideia, isso é o que a gente chama de parafrasear na metodologia científica. Então, quando a gente fala de parafrasear, quando a gente pega o trabalho, às vezes inverte a ordem da frase, troca umas palavrinhas, isso também é cópia, tá? E isso é uma violação de direitos autorais. O plágio, gente, é considerado uma espécie de furto literário, é antiético, um crime de violação de direito autoral e acaba que ele se coloca como uma falsa apresentação do conhecimento. Porque quando a pessoa ela escreve, por exemplo, um artigo, um livro sobre uma determinada, uma música, vamos trazer para o nosso dia a dia, sobre uma determinada ideia, você acredita que quem está propondo aquele produto para você é uma pessoa que tem conhecimento sobre aquilo. A partir do momento que eu copiei aquilo de uma outra pessoa, de certa forma, eu estou fazendo uma falsa apresentação do conhecimento. Não necessariamente aquilo que eu escrevi, que eu estou te apresentando, eu tenho domínio daquilo, eu tenho talento para escrever aquela música, pode ser uma cópia mesmo, tá? E dentro das universidades, o plágio, ele acaba que ele destrói o princípio de uma confiança que existe na transmissão e na aquisição do conhecimento científico. Porque quando a gente fala de ciência, de construção do conhecimento, o conhecimento ele não é estático, ele não está parado. Quando a gente produz um trabalho acadêmico, produz ciência, nosso conhecimento ele é divulgado e pode ser que existam outras pessoas que vão pegar um trabalho que eu desenvolvi e a partir da minha ideia vão aperfeiçoar, vão tentar fazer igual à minha ideia, vão tentar modificar a minha ideia. Isso é errado? Não é errado, desde que
você cite, você exponha de onde que você tirou aquilo. E acaba que quando a pessoa ela ganha o título de que ela é plagiadora, ela compromete o nome dela, ela já não passa a ser vista como uma pessoa que é confiável, uma pessoa que desenvolve trabalhos legais e até mesmo o nome da instituição do qual ela está vinculada. Ah, o fulano de tal, do IF não sei aonde, e plagiar trabalho não é legal. Eu lembrei que agora de um exemplo, desse, mais ou menos de plágio, não sei se vocês vão lembrar, há uns meses atrás, quando o governo de São Paulo, ele falou que estava criando a vacina, a Butanvac, e falou que ia produzir a vacina com base nos ovos, parecendo com o processo que cria a vacina da influenza. Aí o governo falou que era a metodologia inédita que estava sendo desenvolvida, e daí logo em seguida apareceu uma universidade, não sei da onde, falando, nananina, não, essa metodologia não é inédita, não. Vocês estão copiando essa metodologia da gente. Nós já fizemos isso antes. Vocês chegaram a ver isso? Alguém que chegou a ver esse caso da vacina? Que eles chegaram a falar que eles estavam inventando, veio outro lugar, não sei, nós começamos a fazer uma outra universidade que reivindicou a autoria. Teve isso. Depois eu vou ver se eu ponho lá no Siga essa matéria para vocês verem da vacina. Acontece mais do que a gente imagina. Então, gente, engana-se quem acha que plágio é só quem copia sem citar a fonte de onde tirou. Existem vários tipos de plágio e eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos de plágio para vocês. Plágio literal é aquele Ctrl+C, Ctrl+V. É quando você copia igualzinho o trabalho do coleguinha, tem a vírgula, o erro de português, e você não cita a fonte, tá? O plágio mosaico ou plágio parcial já é um tipo de plágio um pouquinho mais elaborado, porque você vai ler diferentes trabalhos e você vai pegar. Um cadinho vou pegar do trabalho do João, outro cadinho do trabalho da Maria, outro cadinho do trabalho da Beatriz, e eu embaralho esses pedacinhos que eu pego dos diferentes trabalhos. Então, eu copio o parágrafo de uma frase de outro, termo de outro. Eu faço aquele Frankenstein, um pedacinho de cada um. Por isso que fala que é mosaico, vários pedaços. Mas eu também não dou o crédito. Gente, se você copia literal, ou faz essa cópia dos pedacinhos, e fala de onde você tirou, seu problema está resolvido. Você não comete plágio. A paráfrase, que é aquele que eu mostrei para vocês no exemplo anterior, que é quando a gente faz a troca por sinônimos, escreve com outras palavras, um texto que não é de sua autoria. A cópia de texto da internet também é um tipo de plágio. E por faz o famoso Ctrl+C, Ctrl+V da internet, como se não houvesse amanhã. Existe também, gente, um tipo de plágio que eu acho complicado, que é o autoplágio. Autoplágio, ele pode ser feito tanto por uma pessoa ou por um grupo. É quantas vezes eu escrevi um artigo ou escrevi um texto, vamos pôr, eu apresento no Congresso Brasileiro de Educação. Aí eu pego esse mesmo texto, esse mesmo artigo e publico no Congresso Latino-Americano de Educação. Ou seja, uma coisa que eu fiz, tá certo? Que eu sou dona daquilo, tenho propriedade intelectual sobre aquilo, mas eu publico ele várias vezes no mesmo lugar. Isso é um plágio. Não posso fazer isso, eu não posso. Se eu publiquei um trabalho no congresso tal, ele vai ficar para aquele congresso. Eu não posso replicar o mesmo trabalho em outras situações, tá? A não ser que esteja explícito que você possa fazer isso. Às vezes a gente vê, por exemplo, chamadas de capítulos de livro que falam essa coletânea vai ser de artigos que já foram publicados em congresso. Aí sim você pode, beleza. Caso contrário, não, tá? E o conluio? Isso acontece demais. O professor sofre muito com esse conluio, gente. Aprende o nome disso. É quando você está lá, a professora está lá alegre, feliz, corrigindo trabalho. E, gente, eu pego, tá? Eu tenho uma memória visual que aqui vou contar para vocês. Eu posso não lembrar do rosto do meu aluno, mas do nome do sobrenome que eu vejo na chamada,
eu lembro direitinho. Nossa, não estamos tendo aula presencial, mas se a gente tivesse tendo esse campeonato, eu já sabia o nome de um por um de vocês. Não é para assustar, não, mas eu tenho memória para isso. É quando a gente vai corrigindo os trabalhos, vocês acham que a gente não pega? Esses dias mesmo eu peguei um caso assim. Eu propus um exercício e um copiou do outro. Até o erro de português as criaturas não se deram trabalho de corrigir. Em vez de estar objeto, estava objecto. Então, é quanto se conlui quanto você copia o trabalho do seu colega. Você copia integral, ou você copia uma parte, acha que vai passar batido, que o professor vai corrigir um monte de coisa e não vai dar conta? Isso dá conta, viu? Dá conta, a gente bate o olho, fala, já li isso em algum lugar. Você pode estar corrigindo 40 trabalhos, pode ser lá no primeiro, você volta e você pega. Então, quando você copia, faz essa copinha do seu colega, também é plágio, tá? E o conlui também é quando ocorre casos de pessoas que compram trabalhos. A gente vê isso muito em faculdade. Gente que compra TCC, gente que oferece escrita de TCC na internet, isso também é um tipo de plágio e é crime. Vocês já foram pegos no conluio? Alguém já foi pego aqui no pulo do conluio? Que copiou o trabalho do colega? Ninguém nunca foi pego no conluio, gente. Aqui, vocês podem? Não se foi, Eu não. Já, qual foi o que o professor deu de penalidade? Eu estava no 5º ano, eu passei resposta para o menino e a professora achou que eu tinha copiado dele. Eu pedi para ele trocar algumas coisas e ele não quis trocar. Aí os dois perderam nota. Dois perderam nota. Geralmente isso acontece. Quando tem alguns lugares que quando a pessoa assume que copiou, a pessoa que é autora do trabalho não perde ponto, não. Mas quando nenhum dos dois assume, desconta o ponto dos dois. Gente, me dá muita raiva quando eu pego as coisas copiadas. Eu sei que a vida é tribulada, que vocês têm um monte de matéria, mas não copia e cola, não. Isso faz. Copia igual do colega, não. Faz o sangue do professor ferver de raiva na hora que a gente pega. Eu fico muito brava quando eu pego copiar. Para mim tem muito mais valor vocês tentarem responder com as palavras de vocês me mostrarem que vocês estão entendendo a matéria, tentando entender, do que vocês irem lá na internet copiar aquele texto lindo, maravilhoso, que a gente bate o olho e sabe que você copia da internet, ou que vocês copiam e colam. Copiam a prova inteira, ainda tiram a nota maior que a pessoa que me passou, em nome de Jesus. Então, assim, são situações muito difíceis das cópias, mas é um tipo de plágio também, tá? Só para vocês irem se... Ó, aqui tinha acabado, não. O plágio conceitual, gente, é quando a gente copia um conceito que foi feito por uma pessoa. Existem vários conceitos que a gente tem uns que já caíram assim, em senso comum, mas outros que são de determinados autores, entendeu? Então, às vezes, quando você fala esse conceito e não dá o crédito para a pessoa, também é plágio. Notas de aula. Às vezes o professor vai falando, só vocês vão anotando, depois utiliza aquela fala do professor, tem que dar o crédito que foi feito em nota de aula. E o chavão é muito comum. A gente vê, por exemplo, termos que às vezes uma pessoa específica usou a primeira vez, colou e as pessoas vão repetindo esse chavão. Quando eu estou falando, gente, desses tipos de plágio, da necessidade de citar, não necessariamente vocês vão fazer isso em todos os trabalhos de escola que vocês estão fazendo. De forma alguma, vocês vão ficar doidos. Mas, quando for na disciplina de métodos e técnicas, depois que a gente começar a aprender as formas de citação, vou começar a cobrar de vocês. Eu não vou aceitar esse plágio. Mas eu quero já que vocês saibam que a cópia é crime, os tipos de cópia, mais para frente a gente avança, tá? Aqui, por exemplo, é um exemplo daqueles que eu falei de autoplágio. A pessoa apresentou o texto primeiro, em um determinado lugar, e depois no outro lugar, ó. Mesmíssimo texto, Damásio defende opinião, não mudou absolutamente nada. Mudou não, mudou nada. Publicou o mesmo texto. O texto autor e o texto autoplagiado. Para vocês verem que a pessoa não mudou nada. Baseado em 2 décadas de pesquisa com pacientes com lesões neurológicas, Damásio defende a opinião de que, juntamente com a razão, as emoções e sentimentos exercem um papel importante na elaboração do raciocínio e tomada de decisões. Fazer isso é crime. O TCC também a gente vê muito caso de gente que compra monografia, que compra TCC
E quando é pego, eu já vi casos, quando eu estudava na Viçosa, que a menina foi defender o TCC dela, de repente começou um burburinho danado no corredor do departamento, ninguém estava entendendo o que era, e quando foi ver, a banca descobriu que ela tinha comprado o TCC e ela foi reprovada. O caso dos chavões, um chavão ficou famoso agora que o Brasil está lascado. Não necessariamente eu trouxe o chavão do senso comum para vocês terem ideia do que é. O Gil falou isso no Big Brother, ficou famoso, a gente viu isso está sendo usado em várias coisas, já vi até caneca, camisa com o Brasil está lascado. Pegou esse modo de falar nele, mas existem academicamente alguns termos que são próprios de algumas pessoas, tá? E são utilizados. Então, lembre-se que a gente não pode omitir a fonte de onde a gente tirou uma determinada informação. Existem vários casos de plágio que rodam na internet. Esse aqui foi mais ou menos ano passado. O cara que ia assumir o Ministério da Educação, o Decotelli, e ele não assumiu o cargo por questão de que viram que a monografia dele tinha vários. Não sei se. O mestrado dele, a dissertação de mestrado dele tinha várias cópias de outros trabalhos e que era plágio de outro trabalho e ele não assumiu. Já teve um caso de uma primeira-ministra da Alemanha também que caiu por conta de plágio. Às vezes, professores universitários que estão no cargo há muito tempo descobrem que teve plágio na tese ou na dissertação, perdem. Existem casos de pessoas que perderam o cargo porque descobriu que foi plágio, que plágio é crime. Existe, gente, um caso muito famoso na música, que é o do Jorge Benjor e o do Rod Stewart, que é o que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar... Deixa eu tentar mostrar. Vamos ver. Se não passar no YouTube, deixa eu aumentar o som aqui, tirar meu fone, para vocês poderem... Beleza. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui tem vários casos de plágio na música. Esse, para mim, foi o que eu mais bati o olho e peguei. Tem vários mais recentes, tem da Miley Cyrus, tem do Coldplay com Viva La Vida. Viva La Vida eu não consegui ver, não, sabe? Engraçado. Porque tá sem som. Essa aqui, gente, é uma música do Rod Stewart. Ela rodou muito em 1979. Eu vou dar o play nela, daqui eu pergunto para vocês, daqui a pouco, o que vocês acham dela. Alguém se lembrou de alguma coisa com a música do Rod Stewart? Alguém identificou o plágio da música? Gente, ninguém identificou o plágio da música ainda do Rod Stewart? Não identificaram? O Michael Jackson? Não é com o Michael Jackson, não. Gente, pra mim é igual. Não. Eu vou tocar agora a que ele copiou. É possível que vocês nunca escutaram essa música, gente. Vamos lá. Ó. Pela princesa e o magal.
Quer que volta para vocês verem? Vocês não conhecem Taj Mahal? Vocês esqueçam que vocês são novinhos, eu sou tia perto de vocês. Eu vou voltar no trecho da versão do Rod Stewart para vocês verem. Não é sem cultura, não, gente. Essa do Rod Stewart eu não conhecia, não. A do Jorge Benjol conheci. Vou voltar na do Rod Stewart só para vocês verem aqui, ó. Ó. Esse começo dela não dá para ver, não, ó. Mas é o refrão, ó. A música chama Do I Think I'm Sex. Aqui ainda você não consegue ver o plágio, não. A inspiração. Aqui você já consegue ver, ó. Conseguiram ver agora? Conseguiram pegar? Depois, qualquer coisa, eu coloco ela lá no Siga para vocês escutarem com calma o Rod Stewart com o Jorge Benjol. Conseguiram perceber o plágio agora? É muito parecido o refrão. Aí, o que aconteceu? O Jorge Benjol, ele, no primeiro momento... Depois eu coloco o videozinho lá no Siga para vocês verem. Ele fala que ficou lisonjeado, que os colegas dele falaram, nossa, mas tem uma música que tá tocando fora, que é muito parecida com a sua. Aí, na hora que ele pegou e ouviu a música do Rod Stewart, ele viu que era Taj Mahal, que fez a mudancinha, né? Aí o Jorge Benjol entrou na justiça, ele ganhou o direito autoral dessa música, 50% do... Aí fica dessa, esqueci como é que chama a música do Rod Stewart, é de direito do Jorge Benjol, só que na época o Rod Stewart ficou meio que pé da vida com a situação e propôs que os direitos autorais da música não fossem para o Jorge Benjol, fosse para a Unicef. Então o Jorge Benjol recebe até hoje os direitos autorais dessa música, todavia, entretanto, no entanto, o direito autoral vai para a Unicef por conta dessa música, tá? Existem vários e vários casos. Tem também semana passada, apareceu com o Lucas Luco também, ele foi acusado de plágio por conta de uma música, mas eu não acompanho muito o Lucas Luco, então não sei. Tem uma do Come As You Are, do Nirvana, que é muito conhecida também, é um caso de plágio. A Viva La Vida do Coldplay também, eles falam que é caso de plágio, que ele baseou num cara, mas que eles fecharam um acordo fora da justiça. Eu não consegui enxergar o caso. Mas vocês verem que a situação é mais presente do que a gente imagina. E que, no caso, vai para disputa judicial. Esse é o caso, então, do Rod Stewart com o Jorge Benjol. E o Rod Stewart, ele falou que foi um plágio inconsciente, que eu estava falando com vocês, não foi intencional, porque ele veio, essa música do Jorge Benjol, a gente é antigaça. Vocês nem pensavam em vir o mundo, nem eu, né? 1978 que ele lançou, 77, 78, então 78 ela estava o boom no Brasil, e o Rod Stewart veio passar carnaval no Brasil, essa música era a música chiclete do carnaval naquele ano, e ele falou que por conta de ter ouvido muita música no Brasil, ele ficou com a música no inconsciente gravada e não copiou de forma intencional. Então, assim, né, eu acho que é muito parecido. Mas, enfim, vai da opinião de cada um. Então, depois que a gente viu que a gente precisa de dar o crédito para a pessoa faz, eu pergunto para vocês. Eu preciso botar referência de citar tudo que eu escrevo? Não. Existe um tipo de conhecimento que é chamado de conhecimento comum. Esse tipo de conhecimento é aquelas coisas que todo mundo já sabe, compartilha dentro de uma determinada área do conhecimento, todo mundo já é algo que todo mundo sabe. Por exemplo, alguns fatos históricos. A pandemia de Covid-19. Ninguém vai dar um título para quem determinou que isso é uma pandemia e tal, já virou senso comum, que nem quem nomeou o vírus como Covid, a doença como Covid-19. Foi alguém que fez isso. Mas o termo já se popularizou tanto, a gente fala tanto disso, que o dono da coisa às vezes se perdeu.
Os atentados de 11 de setembro também nos Estados Unidos. O fato aconteceu, mas já é comum, porque foi muito divulgado, muito noticiado, muito falado sobre. Existem alguns conceitos também. Por exemplo, muita gente quer falar de tecnologia, de inovação, a gente costuma falar era da informação. Que já é um conceito assim, ficou banal, mas era da informação. Quem propôs isso pela primeira vez lá em 1900, lá na Bolívia, foi o Manuel Castres. Fórmulas da matemática, da física e da química, essas fórmulas elas foram feitas por alguém, mas elas já são tão usadas, tão corriqueiras, que a gente não cita, que nem... Ai, gente, eu tinha lembrado de quem que é força igual a massa vezes aceleração, eu tinha lembrado de quem que era, agora não lembro de quem que é, mas é uma fórmula da física que tem um pai, e eu não lembro quem que é o nome agora, mas que já está tão usada que a gente não cita quem que foi o autor dela. Então, a dica para vocês é sempre citar quando você copia a palavra literal da pessoa, quando você muda uma palavrinha ou outra, quando você usa a ideia ou opinião de uma pessoa, dados estatísticos também, que geralmente vem de ciência, de pesquisa, sempre é legal que vocês ponham a fonte de onde que vocês tiraram. Então, para fechar, quando a gente propõe um trabalho acadêmico, a gente quer que você, enquanto aluno, você saia capacitado técnica e teoricamente. O que é isso? Que você consiga fazer leituras da área, apropriar de artigos dessas leituras e dessas ideias. Mas se apropriar conseguindo formular algo que também seja seu, fazer uma articulação intelectual. E que vocês não se esqueçam que plágio é crime e tem implicações civis e penais. E no caso, para a gente não cometer plágio em trabalhos acadêmicos, a gente usa as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a bendita da BNT, que nós vamos ver ao longo da disciplina, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Essa semana que vem, nós não teremos aula ou conteúdo novo de métodos e técnicas. Se vocês abriram lá o PAPR do nosso primeiro trimestre, vocês viram que no dia 28 e 29 é recesso do nosso calendário por conta do feriado de Põe os Slides Sim. Por conta do feriado, vou pôr o vídeo do Jorge Benjó para vocês também depois, vou botar os outros lá de plástico para vocês verem. 28 e 29 é recesso para o calendário, é dia de São Paulo, então nós não vamos ter aula nessa semana. O que eu vou fazer? A partir deixa eu ver aqui, do dia 28/6, que é segunda-feira, ao dia 2/7, que é sexta-feira, eu vou reabrir todas as atividades da disciplina de métodos e técnicas que já tiveram data encerrada. Deixa eu abrir o SIG aqui, que eu já vou mostrar para vocês quais que eu vou abrir. Reabrir. Aqui já... Aqui está aberto ainda, não vou reabrir. Só entrar no SIG aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou compartilhar minha tela, que eu não estou compartilhando. Ó, o que a gente já teve de... Vou botar como aluno aqui, ver se melhor. Quais que são as atividades? Nós temos esse fórum do Quem Sou Eu, que era para vocês se apresentarem. Eu vou reabrir esse fórum. Eu vou reabrir este questionário sobre os tipos de conhecimento. Eu vou reabrir também esse trabalho sobre o conhecimento científico. Esse do método científico está encerrando hoje. Eu reabro ele também na segunda-feira. Esse próximo que está aqui, ó, divulgação do conhecimento científico, eu não vou reabrir porque o prazo vai ter aqui. Então, eu vou reabrir 4 atividades. Então, se você, por acaso, não fez essas atividades, se você não conseguiu fazer essas atividades, aproveita a oportunidade para poder botar a vida em dia. Aconteceu, em alguns casos, da pessoa mandar para mim não finalizar a atividade no ciclo.
Então, se não finalizou, eu não tenho material para corrigir. Para vocês saberem o que já foi corrigido ou não, as notas até a atividade da semana passada já estão todas lançadas no Siga. Se você tiver... Onde você consegue ver? Você me perdoa, eu não sei. Não sei. Eu consigo ver. Eu não sei se meu Siga, não sei se é igual ao de vocês. Essa semana tem atividade, já tá lá, ué. Vê, ó. Atividade, tem uma atividade, ó, que encerra dia 22, que é a divulgação do conhecimento científico, encerrando hoje. Aí tem essa outra aqui, ó, que eu até mudei o prazo, não é nem dia 25, é dia 28 agora. Eu mudei o prazo aqui, mas não mudei aqui, que estava muito próximo da outra, que é sobre divulgação do conhecimento científico. E a dessa semana, que é a atividade do plágio, que só vai se encerrar. Vou até mudar o prazo dela para mais dias, tá? Tá dia 2/7, mas eu vou mudar o prazo dela. Eu vou jogar até o dia 7 de julho, para não bater com o problema de vocês se embananarem. Eu vou dar mais uns dias dela. Acabando a aula aqui, eu aumento o prazo dela. Eu consigo ver nota aqui, ó. Alunos ver notas. Depois você... Eu não sei como é que vai abrir aqui para mim. Eu acho que não vai dar assim. Aí eu vejo as notas, entendeu? Aí já tá tudo, ó, corrigidinho. Todas as atividades. Na hora que você clicar lá em ver nota, não tá aparecendo atividade de plágio no seu Siga. Ué, tá assim. Iniciou hoje, ó, 22/6, tá aqui, ó. Pelo menos eu tô conseguindo ver. Depois, se não aparecer para mais gente, vocês me falam que eu abro e tento publicá-la de novo, tá? Tá aqui a atividade, ó. São duas, deixa eu abrir aqui rapidinho. Caramba. Deixa eu pegar aqui. Tô tentando com o perfil de... Pegar com o meu perfil de professora aqui que eu vou conseguir abrir a atividade para mostrar para vocês. Atividade de plágio. Tem uma questão aberta e uma questão fechada e duas abertas. A primeira questão fechada eu não vou mostrar, que vocês vão ver o gabarito. E aqui vem, ó, escolha 2 tipos dos diferentes plágios apresentados na aula e fale sobre o que eles. Vocês viram vários tipos aqui. E eu coloquei para vocês um textinho aqui embaixo que chama 4 tons de plágio acadêmico, que fala como a questão do plágio vem sendo tratada na Índia. Aí ele fala, classifica o plágio em 4 níveis e fala quais são as penalidades para cada um. Isso que eu quero que vocês falem, tá? Engraçado. Tem nota, tá, gente? Que eu sigo no dia que eu lancei, não tem como procurar. Depois você vê se apareceu agora. Todas as atividades estão lá, as notinhas. Só vocês pegarem, gente, o PAPR aqui, ó. Eu tô seguindo todo o nosso PAPR do primeiro trimestre. Se vocês abrirem aqui, vocês vão ver quanto que vale cada atividade. O computador nem tá abrindo. Conseguiu ver as notas? Beleza. Aí vocês veem, se tiver 0 em alguma atividade que vocês fizeram, é provavelmente porque vocês não concluíram a atividade. Aqui, ó, nós estamos nessa semana aqui. Ó, primeira semana foi semana integrativa, nós não tivemos atividade. Segunda semana, a apresentação da disciplina valeu meio ponto. Segunda semana, o conhecimento foi questionário, valeu 1 ponto, 1 ponto e meio. Conhecimento científico, valeu 1 ponto e meio, então 3 pontos. O método científico, valeu 1 ponto, então 4 pontos.
Divulgação do conhecimento científico, que é a que se encerra hoje. Valeu mais 1 ponto, 5 pontos dessa semana, que é o plágio. Está valendo 1,5 ponto. Vocês conseguem ver semana 8, que essa aqui a gente não tem atividade avaliativa, que a conta foi reabrir. Mas vocês já conseguem ver todas as notas. Semana 9, qual é a atividade, qual é a nota, semana 10. Tá vendo? A gente tem mais 2 atividades da disciplina para poder, se não contar dessa semana agora, a gente tem mais 2 atividades avaliativas para a gente poder fechar o trimestre, tá? Mais alguma dúvida, pergunta? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês me chamem lá no privado, no WhatsApp, que eu tento ajudar. Tá joia? Dúvida, pergunta? Ninguém? Então tá bom, gente. Eu acho que é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigada como diria Faustão, pela audiência e pela paciência, tá? A partir de semana que vem eu vou colocar no grupo do WhatsApp, eu vou colocar como notícia lá no SIGA, que eu vou reabrir. As notas já estão corrigidas até... Peraí. Caramba, deixa eu SIGA. Te falo agora. Eu corrigi até a de... Só que não tá fechado. O resto já tá tudo corrigido. Eu corrigi até aqui, ó. Até esse questionário de conhecimento científico aqui está corrigido. Falta para eu corrigir o método científico, que se encerra hoje. E essa divulgação, tem 3 atividades que eu vou ter que vocês não vão ver nota. Vai ser essa aqui do método científico, porque está aberta ainda. A divulgação do conhecimento científico, que está aberta até o dia 28. E a de plágio, que eu estou abrindo hoje, para deixar aberta até dia 8/7. Vão ficar 3. Sem corrigir, as outras já estão todas corrigidas. Deu para esclarecer, Lavi? Eu vou fazer um recadinho no SIGA também. Eu coloco as siglas que eu coloco no SIGA, coloco qual que é a atividade, quanto que valeu. Coloco bem explicadinho lá para vocês, tá? Então é isso, gente. Obrigada, viu? Fiquem bem. Agora eu aguardo vocês só dia 6 de julho, tá? Beijo, fiquem bem. Qualquer coisa, vocês me chamem aqui, tá? Beijo, tchau.